Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, nosso Mestre. E eu gostaria de chamar nossa irmã para fazer uma luta. Boa noite. Boa noite. Livro Busca e Acharás. Citações de tratamento. Evite menosprezar-se. Você é uma criação de Deus. Terás deficiências, é claro, mas é justo observar que todos nos achamos no cadinho do progresso. Dificuldade é medida de avaliação dos nossos recursos. Dor é sublimação. Erro é experiência. Recorde a sua originalidade. Ninguém possui ideias totalmente iguais às suas. Sua voz e suas mãos são únicas. As marcas de sua presença destacam-se inconfundíveis. Aceite-se desse modo, tal qual é, procurando melhorar-se. Trabalhe quanto lhe faça possível, no bem geral, reconhecendo que, se os outros precisam de você, também você necessita dos outros. Guarde a consciência tranquila, vivendo a existência que Deus lhe concedeu. E lembre-se, cada qual de nós, até que se integre na grandeza suprema, é uma obra-prima de inteligência em processo de habilitação na oficina da vida, a caminho da perfeição. André Luiz, Francisco Cândido Xavier. Gostaria de convidar todos, com a mente elevada a Jesus, a Deus, nosso Mestre, que Ele possa nos preparar, nos ajudar nessa caminhada terrestre, principalmente na noite de hoje, que tenhamos as nossas mentes elevadas ao Cristo e possamos, de qualquer uma forma, melhorar o clima, melhorar a paz do nosso planeta. Sabemos que estamos passando por momentos de dificuldade, onde cada um de nós tem a nossa colaboração, a nossa energia, nosso pensamento positivo para dar em contribuição, para que esse nosso planeta possa melhorar e se elevar, é o que nós esperamos. Isso depende da elevação de cada um de nós, da nossa mentalização, onde colaboramos com nossos irmãos encarnados e desencarnados, para que possamos ser amanhã melhor do que hoje. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos. Que assim seja. Bom, nós estamos recebendo hoje o seu Alberto Sami. Ele é morador de Joinville, mas trabalha no Centro Espírita Caridade de Jesus, São Francisco do Sul. Ele vai falar para nós hoje sobre perispírito e enfermidade. Boa noite. Boa noite. Feliz 2016 para vocês todos. Que possamos juntos caminharmos em direção a dias melhores. Como o nosso irmão Darcy acabou de falar, passamos por momentos difíceis no nosso planeta, não é? Mas são momentos de transformação, onde todos nós precisamos nos esforçarmos ao máximo para dar para Jesus aquilo que Ele nos deu, que é o amor, não é? Então nós precisamos dar para o planeta, precisamos dar e entregar para a nossa família, entregar para a nossa doutrina espírita aquilo que a doutrina espírita também nos dá. Também queria agradecer o convite para a irmã Rose, ao próprio Darcy, nosso querido amigo. Essa palestra essa conversa que nós vamos ter hoje, ela, para quem já nos acompanhou aqui nas duas palestras anteriores, nós falamos do perispírito e na última ocasião em que tivemos aqui nós falamos dos chakras, né? Dos centros vitais que nós temos. Um resumo do livro de Zalmino Zimmermann, que fala sobre o perispírito. Eu estou dando um curso em São Francisco do Sul às quintas-feiras, e esse capítulo, que é o capítulo 13 do livro, é o mais longo. Ele tem 6 módulos. Então nós compactamos para que a gente pudesse conversar com vocês um assunto que é de extrema importância para nós. Por quê? Porque nós vamos entender um pouco hoje como as doenças elas se manifestam no nosso corpo.
de onde nós trazemos ou como nós conseguimos, na verdade, adquirir essas doenças quando nós estamos encarnados. A constituição do homem, nós temos 3 situações, certo? A alma, nós chamamos de alma, o espírito quando nós estamos encarnados. Na espiritualidade, é espírito. Nós temos o espírito, nós temos o perispírito, né? E nós temos o corpo. O espírito, ele comanda tudo. O perispírito é a roupagem do espírito. Na verdade, aquilo que nós somos é o que é o nosso perispírito. Certo? Quando nós estamos na espiritualidade, nós temos também essa mesma estampa que nós temos no nosso dia a dia. Então, nós temos o homem, o corpo físico, o perispírito e o espírito, que são as 3 situações onde nós encaixamos a nossa estrutura física aqui no nosso planeta. Eu vou passar para vocês um pequeno vídeo para que vocês possam entender um pouquinho melhor ainda do que essa situação que eu estou passando aqui, explicando para vocês. Você sabe o que é um espírito? Não? Pois eu tenho algo aqui que vai revolucionar a sua vida. Um fruto. É? Um fruto? Bom, esse foi o exemplo usado por Allan Kardec. Esse simpático professor francês que vocês provavelmente já conhecem, quando ele perguntou em O Livro dos Espíritos se existe algo mais em nós homens, além de alma e corpo. Os espíritos nos explicam que a alma, que nada mais é que o espírito encarnado, se liga ao corpo por um laço semimaterial, que eles chamaram de perispírito. Mas espera aí, uma coisa de cada vez. Então nós, seres humanos encarnados, somos formados de 3 partes: o corpo, a alma, o espírito encarnado, e o princípio intermediário, o perispírito. Mas vocês devem estar se perguntando o que um fruto tem a ver com tudo isso. Espera aí, que eu já vou explicar. O corpo é como se fosse a casca do fruto. Apenas um envoltório material, massa de carne, sem inteligência, como os próprios espíritos explicam no Livro dos Espíritos. E em cada reencarnação é substituído de acordo com a necessidade do espírito. O perisperma do fruto representa o perispírito. Ele é semimaterial, ou seja, composto de uma matéria menos densa que a do corpo. É por esse princípio que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. A semente é o espírito, ser inteligente da criação, comanda o corpo através do perispírito. Essa separação foi apenas uma demonstração didática, mas é natural que o perispírito se desdobre durante os momentos do sono. Mas é assim que nós, espíritos, utilizando da matéria, vamos gradativamente evoluindo na escala espírita. Mas essa é uma outra história. Muito bem, nós tivemos então uma ideia, não é, de como o espírito comanda o nosso corpo através do perispírito, certo? Perispírito então é o laço que nos prende ao corpo. Quando nós desencarnamos, esses laços são cortados pela equipe espiritual que tem essa função. E nós vamos para o mundo espiritual com o nosso corpo, que é um corpo etéreo, não é? Mas que é esse perispírito. Levando o quê? Levando todas as nossas experiências, todas as nossas vivências, todas as nossas, diríamos assim, doenças também, não é verdade? Porque nós vamos para o mundo espiritual da mesma maneira que nós estávamos aqui, na mesma sintonia psicológica e na mesma sintonia física. Se você estava com uma doença relativamente ou então grave,
você vai passar para o mundo espiritual do mesmo jeito, não é? Mas aonde essa doença estaria? Estaria no perispírito, que o perispírito, ele grava essas situações. Muito bem. Então nós poderíamos dizer que o perispírito, quando ele está na espiritualidade e vai reencarnar, ele traz também na sua memória, não é, as doenças que ele teria guardado como herança, diríamos assim, para a sua encarnação. Certo? Poderíamos falar dessa maneira? O que vocês acham? Sim, é isso mesmo. Muito bem. Os desequilíbrios consumados ficam gravados no perispírito, é o que nós estamos falando agora, e são materializados no corpo físico por leis naturais que representam a justiça divina. São as matrizes espirituais. Esta materialização no corpo vem em forma de doenças. Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. A organização fisiológica não vai além do corpo carnal dentro do molde que chamamos de corpo espiritual. Quando o corpo espiritual é atingido, reflete imediatamente no corpo carnal. Isso quer dizer o seguinte: sempre que nós tivermos uma situação onde o perispírito ele sinta algum tipo de situação, algum choque, alguma doença, não é? Que vai chegar primeiro nele, ele vai transmitir para o corpo essa doença. Ele vai transmitir para o corpo essa situação. E essa doença, esse problema vai se manifestar no corpo físico. O desequilíbrio da mente pode determinar a perturbação geral das células orgânicas. É por este motivo que as obsessões quase sempre se acompanham de característicos muito dolorosos. É o seguinte, pessoal, quando nós pensamos, nós realizamos. Tudo aquilo que nós temos na nossa mente, tudo aquilo que nós colocamos em movimento, na parte psicológica do nosso ser, nós estamos transmitindo para quem? Para o nosso perispírito, que vai transmitir para o nosso corpo. Se você pensa bem, você tem um corpo equilibrado. Se você não pensa bem, se você não está bem, você desequilibra as funções orgânicas do seu corpo. Através de quê? Na outra vez que nós estivemos aqui, nós conversamos sobre os centros de força, os chakras, certo? Os centros de força são os centros que nos equilibram. Quando, ao tomar um passe, não é? O passista coloca as mãos sobre a cabeça da pessoa que está tomando o passe, na realidade, ela está transmitindo através de um espírito que se apresenta naquele momento como ajudante do passista. Ele está transmitindo as radiações espirituais, energias espirituais que vão reequilibrar os nossos chakras, os nossos centros vitais. O principal centro vital que nós temos, ele é o coronário e se localiza na parte da cabeça, na parte de cima da nossa cabeça. Nós temos o frontal, que fica nessa região aqui, não é? E atrás também. Nós temos o genésico. Quando nós estamos numa situação complicada, numa situação de nervosismo, de tensão, numa situação em que nós recebemos alguma notícia ruim, ou nos desesperamos com algum assunto que é extremamente grave, nós não sentimos aqui nessa parte do estômago uma pressão, um desconforto. Provavelmente alguns de vocês já sentiram, não é? Quando isso acontece.
Então, este centro de força que nós temos aqui, ele recebe essa situação ruim que está chegando para o nosso corpo, que é absorvido por ele depois e que em algum momento pode se transformar como um choque, pode se transformar numa situação doentia para nós. É muito importante que nós possamos sempre ter um pensamento equilibrado. Em qualquer momento, nós que somos espíritas, nós entendemos que não podemos nos deixar levar por situações que nos incomodem em demasia, não só por conta dessas enfermidades, mas também porque o espírita, ele tem uma série de situações, de livros, de explicações, de palestras, não é? Que o levam diretamente a um pensamento otimista, não é verdade? Nós precisamos hoje, mais do que nunca, os espíritas, assumirem o espiritismo dentro daquilo que ele nos dá de melhor, que é o positivismo, não é verdade? Que é a parte da fé, a parte do ânimo, é aquilo que os espíritos têm nos passado através de palestras, não palestras, mas de psicografias, não é? De que nós devemos, nesses momentos de dificuldade que nós estamos passando, como disse o nosso irmão, nos colocarmos numa situação, num nível acima. A nossa cabeça tem que estar acima dessa situação para que nós não nos deixemos levar por essa maré negativa que atinge o nosso planeta de um modo geral. Vou passar um pequeno vídeo aqui para vocês, onde o nosso irmão Divaldo fala sobre essas enfermidades do perispírito também. Ele nos coloca essa situação para que nós possamos entender. Nosso processo de evolução é intransferível. Por mais que amemos a nosso filho, a nosso parceiro, não poderemos mudar-lhe a rota, modificar o destino. Nós apontamos caminhos, somos educadores, somos pais, mas cada qual tem que seguir a estrada, tem que aprender no exercício pessoal do sacrifício. Porque a estrada da verdade é áspera. É necessário coragem fazer uma viagem para dentro e dizer: realmente eu sou ciumento. Realmente eu sou invejoso. Realmente eu tenho mágoas. Cultivo-as, mas a partir de agora eu irei libertar-me. Deixarei de ser uma criança ferida para ser um adulto maduro. Porque mágoa. Quem carrega mágoa, carrega tóxicos mentais. Quem carrega desejo de vingança está poluindo as neurocomunicações. Está produzindo distúrbios nos neurônios, que deixarão de produzir os neuropeptídeos, as substâncias hábeis para as comunicações corretas. Quem tem ciúme é de uma tremenda insegurança. Não se ama. E é por isso tem ciúme. Acha que não merece o amor do outro. Eu sou tão infeliz. Será que fulano me ama de verdade? E então vigia. Ninguém vigia a ninguém. Nós, quando amamos, devemos libertar. Quem ama, libera. O amor tem esse condão miraculoso. Quem ama, confia. Se o outro não corresponde, a questão é diferente. Porque o problema é dele, não é nosso. A nossa questão é amar. O outro seria corresponder. Mas se ele não está na altura, amá-lo-emos da mesma forma. Porque o milagre do amor é exatamente querer a pessoa como a pessoa é e não como gostaríamos que fosse. Porque quando gostaríamos que fosse,
Nós estamos amando as nossas imperfeições. Ah, eu quero que meu filho estude tal coisa. É uma mãe frustrada. É um pai incompleto que projeta no filho o seu conflito e deseja que ele realize aquilo que o adulto não conseguiu realizar. É uma farsa. Jamais acontecerá. Eu tenho um amigo cujos pais exigiram que ele fosse advogado. E a tendência dele era a agronomia. E o pai sequer admitia a possibilidade remotíssima de ter um filho agrônomo. Ele, que naquela época obedeceu muito aos pais, fez advocacia. E logo depois da solenidade de colação de grau, a entrega do diploma, chegando a casa, ele disse: papai, aqui está o seu diploma. A partir de amanhã, eu vou fazer vestibular para a agronomia, para seguir a carreira que eu desejo. Então o amor deve ter essa peculiaridade. Ame a pessoa conforme a pessoa é. E trabalhe-a, tolere-a, ajude-a, não desejando impor as suas convicções. Quantas pessoas me perguntam: meu marido é excelente, mas não é espírita. Eu digo: para que ele deve ser espírita se ele é excelente? Ele já o é. Allan Kardec fala dos espíritas pelo coração. Aqueles que o são, nos sentimentos nobres, embora não conheçam a teoria. Já que existe tanta gente que conhece a teoria e não o é pelo sentimento. É o capricho que nós temos de mandar, de dominar, de asfixiar aqueles que estão à nossa volta. Insegurança pessoal. A pessoa segura não se preocupa de estar acompanhada ou a sós, porque o caminho da Úmbria e o caminho do Calvário são sempre solitários. Grandes verdades. O que nós estamos falando aqui é exatamente o que o nosso irmão Divaldo, sempre brilhante nas suas colocações, não é? Também disse. Nós precisamos entender que a nossa vida, ela precisa ser simples. Os nossos pensamentos precisam ser simples. O nosso entendimento do dia a dia, ele precisa ser simples. Por quê? Porque a doutrina de Jesus, essa doutrina que nós estudamos no Evangelho, ela é uma doutrina simples, não é verdade? Quando você lê o Evangelho, quando você lê as colocações do Cristo, são colocações que entram diretamente no nosso coração, e imediatamente nós entendemos que aquilo é uma verdade. E o que então faz com que nós não sigamos essas mensagens, as nossas complicações? É aquilo que o Divaldo falou. Muitas vezes nós transformamos o simples numa situação complicada, não é verdade? Nós queremos conduzir a vida. Muitas vezes nós queremos conduzir os pensamentos dos outros. Nós queremos escrever nos outros aquilo que existe em nós. E nós queremos que eles sejam como nós somos. E na realidade, não deve ser assim. Porque quando você se coloca numa situação em que quer dizer para o outro aquilo que o outro deve ser, você está no caminho errado. Porque cada um de nós foi criado como um espírito livre. E dentro dessa liberdade nós precisamos procurar também a nossa saúde mental, o nosso pensamento engendrado dentro da nossa saúde mental. Porque se nós não fizermos isso e nós complicarmos essas situações do nosso dia a dia, nós vamos colocar dentro do nosso perispírito situações complicadas de doenças que vão aparecer e que nós vamos
herdar e levar, sair daqui do nosso planeta, da nossa escola, da nossa mãe terra, para o outro plano espiritual da mesma maneira, desse jeito. Muitas pessoas pensam então que ao chegar no plano espiritual as coisas se modificam, que tudo aquilo que você tem aqui passa imediatamente, o que não é uma realidade. Com a bagagem que nós sairmos do planeta, nós vamos chegar no nosso mundo espiritual. Então, o que é que nós precisamos entender e fazer para que a vida se nos torne mais leve, se nos torne menos complicada, que nós possamos viver em paz uns com os outros, para que nós possamos viver em paz dentro da nossa família? O que é que precisaríamos para ter esse entendimento? Seguir o Evangelho, praticar o Evangelho e colocar definitivamente dentro de cada um o pensamento de que só através da reforma íntima nós consideremos a nossa sonhada, não é, felicidade espiritual. Esse é o caminho. Jesus, uma célebre frase que está no nosso Evangelho, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É essa a nossa, diremos assim, estrada que devemos seguir para chegarmos à saúde sempre. Temos Jesus como guia espiritual e o Evangelho como livro de cabeceira. O espírito no caminho da evolução, agredindo, maltratando, destruindo, ferindo ou prejudicando, não está harmonizado com relação à ordem que rege a criação. Qualquer um de nós, espírita, católico, hinduísta, brahmanista, islâmico, que no caminho da sua evolução destruir, maltratar e não estiver harmonizado em relação à ordem que rege a criação, quando se conscientiza de suas faltas e ele chega à percepção e consequências de seus atos, já passou por padecimentos resultantes de disfunções perispiríticas impostas pela mente em desequilíbrio. Então, quando qualquer um de nós entende que através do amor nós podemos chegar a um determinado caminho para não sofrermos, muitas vezes nós já viemos de séculos sofrendo. Séculos sofrendo. Porque nada do que nós fazemos desarmonizando essa criação, a ordem divina, nada fica sem que nós tenhamos que depois, como resultado, pagar. Não é? Pagar entre aspas, porque muitas vezes essas doenças que nós adquirimos, nós não conseguimos nos livrar em uma encarnação. E muitas vezes nós trazemos essas doenças, dependendo de vidas passadas, do que fizemos em vidas passadas, nós trazemos para esta encarnação, para que possamos então caminhar com elas, resultar na nossa cabeça, no nosso cérebro e no nosso espírito, aquele avanço, aquela evolução, até nos livrarmos definitivamente de tudo isso. Na lei do progresso espiritual, contamos os casos de reencarnações dolorosas, porém retificantes e auspiciosas para os espíritos que conseguem drenar para as células físicas os elementos psíquicos miasmáticos que perturbam sua consciência, restaurando a paz perdida. Na lei do progresso espiritual, contamos os casos de reencarnações dolorosas. Quantos que encarnam
e reencarnam sofrendo. Já começam de pequeno aqueles sofrimentos, aquelas situações em que o corpo é debilitado, em que o corpo tem problemas, coração, fígado, não é? Pessoas que têm problemas com visão, pessoas que têm problemas, crianças que têm diversos tipos de problema, retardo mental. De onde vem tudo isso? Do próprio perispírito, não é? O perispírito, ele tem essas situações já de outras encarnações e muitas vezes são, como nós vimos ali no slide anterior, espíritos que abusaram da ordem divina. Nada do que nós fazemos, nada daquilo que nós perturbamos, nada daquilo que nós fizermos, que não seja o bem comum, ficará impune. Nós teremos que, em algum momento, resgatar essas situações. Existe uma frase muito conhecida que diz assim: se você não vai pelo amor, você vai pela dor. Não é verdade? Muitos espíritos, muitos encarnados, nós vemos todos os dias na televisão, no jornal, estão, de uma certa forma, bestializando, não é? O que nós chamamos de vida hoje. Nós vemos em outros países também situações extremamente complexas de irmãos que se perdem na própria doutrina, na verdade, radicalizando outras religiões e, em função disso, tomando para si as rédeas, imaginando que eles estão fazendo aquilo a mando de Deus, não é? Então matam, invadem cidades, fazem sofrer milhares de pessoas, de crianças, espalhando o caos pelo mundo, não é? Matam por uma causa que na realidade não existe. Essa situação que se apresenta hoje no nosso planeta, que nós devemos entender que nos atinge, porque o planeta Terra, ele é um planeta que tudo o que acontece em qualquer parte dele nos atinge. Nós estamos e somos viajantes da mesma causa, que é a causa evolutiva. Nenhum de nós está nessa escola, podemos dizer assim, a passeio. Não é? Todos que estamos aqui temos uma missão, uma função. Os espíritas têm essa missão de divulgar a doutrina, de colocar o Cristo no seu coração, de conversar com seus amigos sobre a própria doutrina que abraçaram, não é verdade? Então, como qualquer outra religião também tem, nós não estamos aqui a passeio. Qualquer um de nós, encarnados no planeta Terra, temos a nossa função, a nossa missão. Por menor que seja, ela é uma missão. Missão de cuidar da casa, a missão de sermos amigos, a missão de sermos irmãos uns dos outros, não é? A missão de nós frequentarmos a casa espírita, a missão de nós podermos dizer para outras pessoas aquilo que nos transformamos quando nós conhecemos Jesus. Todos nós temos um papel nesse cenário, que é o cenário da nossa encarnação neste mundo que Deus nos deu. E se Deus nos presenteou, através de Jesus, que é o nosso governador desse planeta, este mundo onde nós estamos evoluindo, aprendendo, qual é a dificuldade que nós temos em respeitar o próximo? Qual é a dificuldade que nós temos em entender que nós precisamos seguir, cada um de nós, o seu caminho em direção à nossa evolução, fazendo essa reforma íntima. E a reforma íntima, ela passa pela mente, porque quando você não tem a mente estabilizada,
Quando você não tem a mente sadia, você não tem pensamentos sadios. É uma lógica, não é difícil de entender. Quando você tem pensamentos ruins, você começa a transmitir para o corpo essas sensações ruins. Quando você pensa mal de alguém, você está emitindo para este alguém uma energia negativa que vai chegar nela, na pessoa para quem você emitiu, mas que vai retornar a você. Retornando a você, ela fica girando em torno do seu corpo, que são esses miasmas que nós acabamos de falar. Esses miasmas, essa energia negativa que vai girando em torno do seu corpo, vai fazendo com que você vá se desestabilizando onde? Nos seus centros de força. Seus centros de força desestabilizando, os seus órgãos internos começam a se desestabilizar. E aí nós estamos falando do perispírito, que vai recebendo essa energia negativa e vai transmitindo para quem? Para o corpo. Transmitindo para as células. Vocês sabem que cada célula é um de nós, porque ela contém todas as nossas informações. Quando uma célula recebe essa energia negativa, ela começa a passar para outra célula a energia negativa. Como se fosse um grande dominó. E dessa maneira, o nosso corpo se contagia de uma carga negativa, nos colocando então à mercê de doenças que nós adquirimos porque a nossa mente se desequilibra. O espírita sabe disso. Eu não estou falando nenhuma novidade para vocês, não é? Jesus dizia, orai e vigiai. O orai e vigiai é porque quando nós estamos orando, nós estamos com o pensamento na espiritualidade em conexão com eles e recebendo deles a energia positiva. Quando nós vigiamos, nós estamos vigiando justamente para podermos ter esses pensamentos positivos em relação ao que nos cerca, fazermos essa reforma íntima que nós precisamos fazer definitivamente e tomar então o nosso destino para nós em nossas mãos. Eu costumo dizer que nós não tomamos carona nas asas dos anjos, que cada um de nós vai precisar galgar a evolução por si só. O quanto mais rápido nós entendermos, mais rápido nós vamos chegar lá. Quanto mais difícil nós fizermos isso, através do nosso pensamento, através de situações negativas na nossa vida, de nos entregarmos ao desânimo, nos entregarmos às doenças, nos entregarmos ao sofá de casa, nos entregarmos à preguiça, nos entregarmos às coisas que nós não devemos nos entregar, às portas largas da vida, aos prazeres que não acabam nunca, não é verdade? Quanto mais nós fizermos isso, mais nós vamos ficando para trás. A humanidade, uma parte da humanidade, ela já está lá na frente. Ela já está caminhando lá na frente. E nós? Onde nós estamos? Nós não queremos chegar juntos? Nós não queremos ir juntos para essa evolução, para habitarmos um mundo melhor, para herdarmos uma terra melhor e deixarmos uma terra melhor para os outros? Através do nosso pensamento, nós podemos fazer isso, devemos fazer isso. Na lei do progresso espiritual, contamos casos de reencarnações dolorosas, porém retificantes e auspiciosas, como acabei de falar, não é? Para os espíritos que conseguem drenar para as células físicas os elementos psíquicos miasmáticos, que perturbam sua consciência,
restaurando a paz perdida. Então, meus irmãos, precisamos restaurar a paz perdida através de quê? Não é isso? Do nosso pensamento. Espíritos que perderam vastas oportunidades de trabalho na Terra, com substâncias corrosivas como álcool e outros venenos das forças orgânicas, passam para a espiritualidade como suicidas indiretos. Imploram depois a volta em corpos inclinados desde a infância à ulceração do pâncreas, colites e problemas gástricos, mais as múltiplas enfermidades do intestino em torturas sistemáticas, embora suportáveis no decurso da existência inteira. Então, quando nós não cuidamos do nosso corpo, quando nós fumamos demais, bebemos demais, achamos que o corpo é um depositário, não é? Sem cobranças de situações complexas que todos nós sabemos, de drogas e tudo mais, o que vai acontecer? Nós vamos passar para a espiritualidade como suicidas indiretos. Por quê? Porque nós não cuidamos daquilo que Deus nos deu para a nossa evolução. Ao chegarmos então na espiritualidade, naquela situação em que o perispírito carrega, como eu falei para vocês, as doenças e problemas adquiridos aqui, imploramos para voltar, para resolver aquilo que nós deixamos aqui. E aqui, como nós sabemos, não podemos voltar muitas vezes impunemente, não é? Vamos ter problemas de ulceração de pâncreas, colites, problemas gástricos, que muitas vezes a gente vê, né, as pessoas sofrendo, a gente conhece, tem, diríamos assim, até pessoas perto de nós que sofrem dessas situações. Companheiros aqui, ó, que se deixaram envenenar pelos olhos e ouvidos e ficaram comprometidos com a criminalidade através da mentira e maledicência, imploram depois por veículos físicos castigados por deficiências auditivas e visuais que eles impeçam recair no desastre. Então, aquela ordem divina que nós falamos lá atrás, ela nos coloca nessas situações para que nós possamos, não, isso não é um castigo, como muita gente fala, fulano rasteja no chão porque Deus o castigou, isso é castigo divino. Não é castigo divino. Deus não usa chicote, Deus usa o amor e toda a paciência. Nós somos prova disso, porque nós estamos errando há muito tempo. Deus tem uma paciência conosco infinita. Ele nos perdoa, Ele nos coloca todos os dias de manhã numa página em branco da nossa vida para nós podermos então trabalhar uma nova situação. Deus não castiga, mas nós não podemos para nós mesmos ficarmos impunes de situações comprometedoras em que nós adquirimos, não é verdade? E para isso a espiritualidade coloca no nosso perispírito, quando nós encarnamos, essas situações que serão transmitidas então para o corpo. Intelectuais e artistas que se perderam na perversão dos sentimentos humanos, na criação de imagens menos dignas, rogam corpos com aparelhos cerebrais deficientes que possam devolver-lhes, através do temporário ostracismo, as qualidades esquecidas do coração. Quando você não usa o seu coração, quando você não coloca o seu coração na sua frente, naquilo que você deve colocar para o próximo, para os outros, você se prejudica. Por quê? Porque é só através do amor que nós vamos chegar a um denominador comum todos juntos. Então, como diz aqui o exemplo, esses intelectuais, artistas, que se perderam na perversão, e muitas vezes de sentimentos, não é? Transmitiram letras de músicas que corrompam a juventude, ou então imagens que venham a colocar, não é? Diríamos assim, humanidade, uma parte da humanidade em comprometimento,
eles são responsáveis por isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você escrever um livro, e este livro contiver páginas terríveis, onde você venha prejudicar, através daquilo que você escreveu, você venha prejudicar pessoas, não importando o número das pessoas que você prejudicou, tenha a certeza que enquanto cada uma dessa pessoa, cada um desse indivíduo que leu o seu livro e foi prejudicado por ele, enquanto ele não tiver se recuperado, você será responsável por ele e amargará com certeza absoluta essa situação de comprometimento até que isso tenha sido resolvido. Nós precisamos ter também, meus irmãos, a responsabilidade por aquilo que nós falamos para os outros. O falar, o pensar, o olhar, o ouvido, isso é muito importante para todos nós. Por quê? Porque nós temos que transmitir, como eu disse, o amor. O espírita precisa disso, ele precisa entender essa situação, definitivamente, dentro da casa dele, não é? Com a sua família, com os seus cônjuges, com a sua, enfim, a sua constelação de pessoas que vivem em torno dele. Nós precisamos entender que nós precisamos transmitir o amor. Homens e mulheres que abusaram da beleza, solicitam corpos vulneráveis a dermatoses, eczemas, tumoração cutânea ou problemas de tireoide que constranjam as lutas educativas. Através dessas doenças, que não são punições de Deus, mas apenas impulsos positivos para você se reformar novamente, para você, através do sentimento, achar o seu caminho de volta, a gente precisa entender que a espiritualidade, ela não está nos punindo, ela está nos ajudando. Grandes palestrantes que conturbaram, enlouqueceram almas desprevenidas, enganaram e se desviaram da divina missão do Verbo, suplicam doenças nas cordas vocais para que não tumultuem os espíritos por meio da palavra brilhante. E nós vemos, meus irmãos, todo dia, muitas vezes, situações muito parecidas, não é? Palestrantes que congregam em grandes centros, não é verdade? E falando, Senhor, Senhor, Deus, mas aquilo não toca a eles o coração. Então é muito importante que cada um entenda que dentro do Espiritismo, ou dentro daquilo que Deus deu como missão ou função, nós não podemos enganar. Nós não podemos dizer que é assim e não é assim. Nós temos que colocar definitivamente a nossa verdade de Jesus como o nosso lema e seguir esse caminho. Milhares de pessoas que abusaram do sexo e o transformaram numa forja de perturbações para a vida alheia, arruinando lares e infelicitando consciências, imploram depois corpos atormentados por lesões no campo genésico, experimentando desde a puberdade desequilíbrios ovarianos e testiculares. Então, pessoas que abusaram do sexo, como nós vemos aqui, e isso existe em todas as fases, não é, da nossa humanidade. O sexo, ele é importante, nós todos sabemos, é um centro genésico que nós temos de criação, não é? E também de prazer, mas nós não podemos abusar absolutamente de nenhuma dessas funções, diríamos assim, que nós temos. O Evangelho nos diz que nós devemos viver como as pessoas do mundo. A nossa doutrina, ela não nos proíbe absolutamente nada. Ela não diz que nós devemos ou não devemos fazer aquilo. Ela diz apenas o seguinte, dentro do Evangelho, que você precisa fazer tudo o que você fizer dentro de uma situação em que você não se exceda, em que a sua consciência
seja para você o seu relógio, indicando que momentos que você ultrapassar este relógio, não é? Você estará num caminho negativo. Nós entendemos que deva ser assim, porque cada um de nós é um espírito livre, à procura da sua verdade, à procura do seu caminho, à procura dentro da doutrina espírita, não é? Daquilo que possa levá-lo à felicidade. E a felicidade, em primeiro lugar, ela passa pelo Evangelho. Não existe nenhum livro dentro da doutrina espírita, não existe nenhum livro que seja melhor ou mais importante que o Evangelho de Jesus. Não existe. É o nosso livro número 1. Aquilo que Jesus nos deixou como as regras a seguir, que ele veio, em nome de Deus, como ele mesmo disse, transmitir o pensamento divino daquilo que Deus quer de nós, está no Evangelho, e para nós, da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o livro primeiro. É o livro primeiro. Se você ler o Evangelho aos 15 anos de idade e ler novamente o Evangelho, ou página do Evangelho aos 17, a mesma página que você leu aos 15, quando você ler aos 17, ela já vai estar diferente. Perguntavam para o Chico, quando iam na casa dele, e diziam assim: e aí, Chico, qual é a novidade aí do dia? Ele dizia assim: a novidade é o Evangelho. Passava uma semana, um mês, tem alguma novidade aí para nós, Chico? Quais são as boas aí? A boa é o Evangelho. Por quê? O que ele estava querendo dizer? Que cada vez que você amadurece, aquela página do Evangelho, ela vai estar diferente para você. Você vai ter uma compreensão diferente. Não é verdade? Então, através do nosso amadurecimento, nós vamos entendendo também melhor a nossa doutrina. Nós vamos entendendo que tudo aquilo que nos abraça para o amor vem de Jesus. Tudo aquilo que nos afasta desse abraço vai nos levando para um caminho que nós não devemos seguir. Vai tirando a nossa mente, vai distraindo a nossa mente e colocando então estas enfermidades que nós estamos aqui testemunhando. A cegueira, a mudez, a idiotia, a surdez, a paralisia, o câncer, a epilepsia, o diabetes, a loucura e todo o conjunto de moléstias dificilmente curáveis significam sanções impostas pela misericórdia divina. Sanções impostas pela misericórdia divina. Não castigo imposto pela misericórdia divina. Sanções. Não é verdade? São momentos em que o espírito deverá se regenerar. Não ser castigado, mas se regenerar. É quando o Pai, o nosso Pai que está nos céus, diz assim: filho, eu te amo, mas você precisa entender o meu amor. E precisa entender o amor que você deve dar para o seu irmão. Então, esta é uma sanção da misericórdia divina e não um castigo, que é uma situação completamente diferente. Portas da justiça universal, atendendo-nos aos próprios rogos, para que não venhamos a perder as bênçãos eternas do Espírito a troco de lamentáveis ilusões humanas. E quando nós deixamos nos levar pelas ilusões humanas, vamos então num caminho totalmente complicado para nós. Mas nós sabemos disso. E nós sabemos também como estamos errados. Mas é importante que nós saibamos, através dessa nossa conversa que nós estamos tendo hoje, o que pode significar para nós, não é? Quando nós passamos para a espiritualidade como suicidas indiretos. Quando nós chegamos do outro lado, em que os nossos amigos dizem assim: rapaz,
o que é que você foi fazer lá na Terra, cara? Por que é que você não se cuidou? Em que momento você se perdeu? E é muito fácil se perder aqui, não é verdade? Os suicidas intencionais, agora nós estamos falando de uma outra situação, no quadro dos efeitos kármicos reinternados no plano carnal, sofrem de enfermidades e inibições. Os que se envenenaram trazem problemas digestivos, doenças do sangue e disfunções endócrinas, não é? Os que incendiaram a própria carne amargam as agruras da ictiose e pênfigo. Os que se asfixiaram no leito das águas e ou nas correntes de gás trazem os problemas das vias respiratórias, como efizema ou cistos pulmonares. Os que se enforcaram trazem problemas no sistema nervoso, neoplastias diversas e paralisia cerebral. É importante colocarmos aqui, meus irmãos, que nem todas as doenças que vemos no mundo, ao nosso redor, têm consequências nos problemas com vidas passadas ou condutas morais a serem ajustadas pela ordem divina. As descrições comentadas nesse estudo que nós fizemos hoje, não têm intenção de generalizar, nem de apontar e nem de dizer você está assim porque aconteceu isso com você. Apenas nós ilustramos as leis divinas de evolução sem julgamentos. E é isso que eu quero hoje deixar nessa noite para vocês. Nós não julgamos, não é verdade? Nós apenas, como espíritas, como amigos que se reúnem nessas conversas em torno do Evangelho, estamos nesse momento nos ajudando. Nós não estamos dizendo assim, não faça isso, não faça aquilo. Nós dizemos, tome cuidado com o que você fizer, porque você poderá em algum momento estar num caminho sem volta. Não é? A doutrina espírita, ela não julga. Nós não devemos também julgar os outros. Nós devemos informar dentro daquilo que nós recebemos como informação e passar para os nossos irmãos, conversar em casa, conversar com os amigos e colocar dentro da nossa mente aquilo que nós falamos hoje sobre pensar bem, não é? Sobre receber bem os outros, sobre entender a humanidade, não é verdade? Distribuir amor. Às vezes a gente fala e não se escuta. Às vezes a gente pensa e também não grava. Eu pediria aos irmãos que dentro desta nossa conversa de hoje pudessem gravar algumas das nossas colocações no sentido de que possamos caminhar, como eu disse no início da nossa conversa, juntos. A nossa intenção é caminharmos juntos. Ninguém quer chegar ao céu antes. E não tem graça chegar lá no céu ou chegar num outro lugar, olhar para o seu lado e não ver o irmão. Cadê o meu irmãozinho? Por que ele ficou? Eu vou lá atrás dele. Não é? Nosso amigo Carlos Bacelli, que é um palestrante de Uberaba, Minas Gerais, para quem já leu os livros do Dr. Inácio, ele é um médium psicógrafo, numa palestra em São Paulo ele contou uma história que é bem interessante. Ele disse o seguinte, que um espírito chegando nas esferas superiores, com muito trabalho que ele tinha, que teve, de muita dedicação que ele teve no mundo espiritual, esse espírito ele foi então chamado pelos superiores hierárquicos espirituais dele. E disseram o seguinte para ele, você, pelo seu trabalho, por tudo aquilo que você fez aqui na espiritualidade, você recebeu a oportunidade de subir então a uma dimensão já bem melhor daquela em que você se encontra, para fazer trabalhos então muito melhores e sentir-se numa situação muito melhor. E ele muito feliz, agradeceu e tudo mais. Então o irmão que estava transmitindo para ele a notícia disse assim,
Mas tem uma coisa. Você deixou lá no planeta Terra, você deixou lá uma promissóriazinha. Como? Tem um irmão lá, que quando você saiu, você deixou aquele irmão numa situação muito complicada. Ele ficou muito triste com você. Houve lá um problema entre vocês, não é? Provocado por você. E esse irmão até hoje guardou essa mágoa. Não, mas então nós podemos fazer o seguinte, eu me encontro com ele em sonho, não é? Porque nós nos encontramos em sonho com os nossos protetores, nós vamos, vocês sabem disso, não é verdade? Vamos estudar do outro lado e tudo mais, eu me encontro com ele, peço perdão, não é? Digo para ele que eu fiz, que eu não devia ter feito, que eu errei, mas que eu agora sou uma outra pessoa, sou um outro espírito. Ele fala, não é assim que funciona. Você vai precisar reencarnar, reencontrar esse irmão, e num determinado momento da vida vocês vão ter que se acertar. Vão ter que se acertar. E é isso que acontece. Então, que nós não deixamos para trás nenhuma promissória, porque nós vamos ter que voltar aqui para pagar isso tudo, não é? E em que condições nós queremos voltar para o nosso planeta Terra? Que tem uma promessa do Cristo, uma promessa da espiritualidade de ser um mundo de regeneração, obviamente mais para frente, mas nós queremos herdar isso, nós queremos reencarnar aqui nesse mundo de regeneração, não é verdade? Então, meus irmãos, Deus vos ampare, ilumine nesse momento, que tudo que nós conversamos aqui possa fazer a diferença, um pouco da diferença na vida de vocês.